Estamos ao vivo no Instagram, estamos ao vivo no Facebook. A paz do Senhor, meus irmãos. Saudações em Cristo, meus nobres. Estamos dando sequência ao nosso estudo bíblico a respeito do prólogo joanino. Até agora estudamos o Verbo de Deus que se fez carne, a mensagem de Deus que veio ao mundo. Falamos a respeito da mensagem do Eterno, a mensagem que no princípio já existia, a mensagem de Deus, a mensagem que era Deus, que fez tudo criou, nele estava a vida, e esta vida é a luz dos homens. Nós também estudamos a respeito do senhorio de Jesus, aquele que é o Senhor de nossas vidas e que nós, como seus filhos, nós somos feitos seus filhos, o aceitamos como o seu senhorio sobre nossas vidas. Falamos sobre a luz prevalecendo sobre as trevas. Falamos também sobre o testemunho de João, a lâmpada que ardia e iluminava, e que nós, como testemunhas, também devemos fazer a luz brilhar, fazer com que a luz seja vista, genuína luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Falamos sobre a incapacidade humana de se tornar filho de Deus, somos degenerados, carentes da gloriosa presença de Deus, mas Ele, em seu infinito poder, Ele nos faz seus filhos através da vinda de Jesus Cristo, que é o Verbo que veio a ser carne, que é Deus entre nós, que é a mensagem que veio ao mundo e tabernaculou, e vimos a sua glória, glória essa cheia de graça e de verdade, revelação gloriosa da presença de Deus, revelação gloriosa da realidade que é revelada e da nossa redenção. Falamos também na live passada sobre o testemunho de João Batista, testemunho que nos faz entender que a nossa vida deve sim ser uma maneira de a luz ser vista, que a nossa vida também revela a glória de Deus. Quando nós vivemos uma vida segundo a sua santidade, nós revelamos a glória de Deus pela nossa vida, por aquilo que fazemos, por aquilo que falamos, nós revelamos sim a glória de Deus, não só com os nossos lábios, mas também com as nossas vidas. Vamos fazer a nossa leitura. Quero convidá-los a abrir a Sagrada Escritura no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1. Vamos ler a partir do 1º versículo, conforme temos feito até então. Diz assim a palavra de Deus: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Conforme lemos, versículo 16, fala que de toda a sua plenitude nós recebemos, todos nós recebemos e temos recebido da sua plenitude, é uma ação contínua. A verdade é que a graciosa revelação do Eterno, ela é perpétua, e Jesus é a revelação definitiva do Senhor, não porque ele exauriu toda a revelação possível, não é o fim, né? não tem um fim da revelação, porque estamos falando de um Deus infinito, de um Deus eterno. Então, nós temos uma revelação definitiva porque a revelação gloriosa da presença passou a ser ininterrupta, passou a ser uma revelação que teve o seu início na vinda do Senhor Jesus, mas desde então nós temos recebido da sua plenitude. O apóstolo, quando escreveu isso aqui, Jesus já havia sido assunto aos céus, então ele está falando de algo que ainda acontece. Está falando, portanto, da permanência da presença gloriosa de Deus com o envio do outro igual, o Espírito Santo, que Jesus disse que não nos deixariam órfãos. Então, a permanência da revelação, graça sobre graça, sendo revelada continuamente, porque agora nós não precisamos mais ir ao templo, fazer sacrifícios, né, para que estejamos livres da culpa. Nós agora não precisamos disso para oferecer culto, porque o sacrifício já foi feito. O sacrifício de Jesus Cristo já foi feito e ele revela a plenitude de Deus, a plenitude que temos recebido graça sobre graça. Né? O véu que nos separava da gloriosa presença do Eterno foi rasgado de alto a baixo, e desta arte nós podemos adentrar a presença do Pai, porquanto a mensagem de Deus, o Filho, o revelou. Jesus Cristo revela o Senhor. E a expressão aqui, temos recebido, nos revela isso, que o Senhor eterno em Cristo é revelado de tal forma que nós passamos a conviver com sua gloriosa presença diariamente. O sacrifício exigido para a santificação é a nossa própria vida. Não é mais agora sacrifício de bois, nem de bodes, nem de bezerros, nem de cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi sacrificado, e agora o sacrifício que nós deveríamos fazer para cultuar agora, para poder adentrar, prestar culto a Deus, é a nossa própria vida, uma vida santa, uma vida com frutos da santidade, oferecida continuamente. Né? Não é uma coisa momentânea, não é uma coisa sazonal, de 2 horas, não é uma vez na semana, ou 2 vezes na semana, ou seja, uma vez por mês. Enfim, é algo contínuo, é a nossa vida. Nós temos recebido a luz, portanto, nós devemos brilhar, refletindo a luz. Nós devemos ter a nossa vida santa, que é o nosso culto racional. E esse culto aqui, vamos ter em mente que é um culto a respeito da revelação de Deus, uma revelação gloriosa do Espírito Santo. Isso não significa que
por toda a plenitude de Deus ter sido revelada, não significa que o seu esplendor se exauriu, não significa que chegou ao fim, não significa que nós vemos tudo que é Deus e Deus foi visto por completo. Não, quando ele vier da outra vez, quando Jesus voltar, a pessoa de Jesus ainda vai revelar mais. O que isso mostra? Mostra que é uma revelação sem fim. Toda a plenitude de Deus que nós temos recebido não é que veio uma porção completa de Deus e os homens todos receberam da revelação. Não, a revelação foi entregue em toda a sua plenitude, porque agora os homens podem receber toda a plenitude de Deus, porque a mensagem de Deus veio em carne e sangue. A bem da verdade quanto mais velhos nos tornamos espiritualmente, quanto mais crescemos espiritualmente, maior se torna a graciosa revelação de Deus, a revelação da sua gloriosa presença, que vai sendo revelada a nós, né? Acompanhe comigo o raciocínio. É muito comum nós, quando crescemos, voltamos a um lugar que fomos apenas na infância, onde nós temos a impressão constante que o ambiente e tudo nele está menor, né? Porque nós crescemos e na visão que nós tínhamos era uma visão proporcional ao nosso tamanho, e agora que nós estamos crescidos, temos a impressão que tudo está menor. Na perspectiva espiritual em relação a Deus é o oposto. Quanto mais crescemos, mais nós vemos de Deus. Não porque Deus cresceu, mas porque a nossa perspectiva está aumentada. Porque conforme nós crescemos espiritualmente, mais nós podemos ver da revelação gloriosa da presença de Deus. E quando a revelação nos é apresentada aqui, né, na terra, quando nós conhecemos, quando nos é anunciada através da palavra, através de mensagens, que o Senhor Deus é aquele que se revela, é aquele que está falando conosco, nós temos apenas a informação que é a maior magnitude, a única realmente grande. E conforme nós crescemos espiritualmente, nós descobrimos que ainda é maior e maior e maior, é graça sobre graça. Não é propriamente Deus que está se tornando maior, mas nossa visão a respeito da sua revelação que é ampliada, se torna maior a nossa visão. A revelação não se torna maior, mas a nossa perspectiva, a nossa visão, a nossa compreensão do reino de Deus é aumentada. Portanto, o apóstolo fala que nós temos recebido da sua plenitude, dizendo que nós temos recebido cada vez mais graça sobre graça, graça sobre graça do Senhor Deus. A expressão literal seria graça substituindo graça, né? Graça adicionada de si mesma, está sendo incrementado. A partir deste raciocínio, somente um Deus infinito pode se propor a passar toda a eternidade se revelando. É o que o Senhor nos propõe, é o que o Senhor nos o Senhor nos revela através da sua palavra, que Ele vai passar toda a eternidade se revelando. A mensagem nos revela isso, a Bíblia nos revela isso, que o Senhor vai estar sempre se revelando, e é este o princípio da eternidade, conhecer a Deus cada vez mais. Tudo que conhecemos de Deus hoje é tudo que pode ser conhecido, consideradas nossas limitações. Se nós fôssemos um computador, por exemplo, o conhecimento de Deus seria um arquivo de tamanho sem fim, um arquivo infinito, e portanto a nossa memória limitada não pode receber toda esta informação desse arquivo de tamanho infinito, mas o próprio Senhor Deus incrementa a nossa memória, e a nossa capacidade de compreensão vai sendo sempre aumentada constantemente, a cada instante de tempo. A nossa mente vai recebendo mais de Deus, vai conhecendo mais a Deus, porque nós vamos crescendo. E é por isso que quando nós
colocamos coisas, né, na nossa memória que não pertencem ao reino de Deus, nós estamos desperdiçando a nossa memória, nós estamos desperdiçando a nossa mente quando nós gastamos a nossa mente com algo que não seja a presença de Deus, que não seja algo da vontade de Deus, com algo que não revele a gloriosa presença de Deus. Se não estamos desfrutando, então estamos fazendo algo inútil, né? O que C.S. Lewis vai falar que o que não é eterno é eternamente inútil. Se nós não estamos buscando a presença gloriosa de Deus, nós estamos praticando coisas inúteis. Quando nós desperdiçamos a nossa mente e o nosso corpo com coisas que não nos aproximam da presença de Deus, que não nos revelam a presença de Deus. E a verdade é que se não fosse o parasita ou o vírus, não sei como melhor definir o pecado aqui, nós estaríamos como no Éden, em contato frequente com Deus, conhecendo mais de Deus a cada dia, mas e para isso que nós somos criados, mas com o pecado que passou a fazer parte da nossa natureza, que nos degenerou, que nos destruiu, que nos diminuiu, nós passamos a não ter esse contato frequente, contínuo com a presença de Deus, e nós não sabemos como teria acontecido a respeito da humanidade se não houvesse o pecado, mas houve, e o que nós sabemos é que o que temos agora é algo totalmente diferente do que teríamos, mas sim, a vinda de Jesus transforma tudo, a vinda de Jesus faz com que nós possamos receber da plenitude de Deus, que nós possamos, a partir da transformação da nossa mente em uma nova criação, ou seja, a nossa criatura, né? Nós éramos uma criatura, agora nós somos outra criatura, é uma nova criação que é feita em nós para que nós possamos receber a revelação gloriosa da presença do eterno Deus. Então é uma nova criação, uma nova criatura, e essa revelação não tem fim. Então o que vai nos suceder é um processo de revestimento de glória para estarmos aptos para enxergarmos cada vez mais a luz, cada vez mais da presença gloriosa de Deus, que isso possa realmente acontecer, que você possa ser revestido. Isso vai sim, nós estamos esperando a vinda do Senhor, glória a Deus. Então, somente então passaremos a eternidade recebendo da vida eterna, que é conhecer a Deus cada dia mais, que é estar mais próximo de Deus cada dia mais, que é ter mais da revelação de Deus a cada dia, a cada instante, a cada momento. E eu estou convencido que esta é a eternidade que nós nos propomos quando lemos a Bíblia: conhecer a Deus, receber mais da revelação, ter o nosso ser iluminado perpetuamente, continuamente pela presença gloriosa do Eterno. Isso é tudo. Não serão as ruas de ouro e cristal que nos encantarão, não será o universo sem fim, nem tampouco a criação galáctica, nem tampouco a criação atômica. Não, será unicamente a crescente e contínua revelação da gloriosa presença do Eterno. Apenas a gloriosa presença do Eterno que vai nos satisfazer, que vai nos encantar, que vai nos dominar. É tudo aquilo que nós precisamos, é este contato contínuo. Não há mais nada que seja importante, não há nada que mereça valor, não há nada que mereça atenção, senão a presença de Deus que nos é revelada. E quanto mais nós conhecemos dessa presença, mais desejamos, mais buscamos. Quem está na presença de Deus tem fome e sede de Deus, porque quanto mais você desfruta, mais você quer. Não é algo que a saciedade faz com que você não queira mais. Não é como quando você come uma comida que você fica satisfeito e não quer mais. É totalmente diferente. Quanto mais satisfeito você está, mais você quer, e mais Deus tem para dar da sua plenitude, da sua presença. E
É muito comum, quando as pessoas pensam no céu, falar sobre a nova Jerusalém, que é a noiva do Cordeiro. No entanto, eu quero dizer aqui neste momento que nós no céu desfrutaremos da presença do Pai. Será a presença gloriosa do Pai que nós desfrutaremos de prazer perpetuamente, e não somente a beleza sem fim descrita pelo apóstolo João no livro da Revelação, livro do Apocalipse, que nos deve inspirar o desejo pela volta de Cristo, mas o sentir da sua presença, como uma noiva que espera o regresso do seu amado por um longo tempo. Devemos estar ansiosos pela vinda de Cristo, devemos estar esperando a sua presença. É tudo aquilo que pode nos satisfazer, é tudo aquilo que pode nos saciar. A presença do Senhor é tudo que importa, e é como a noiva do Cordeiro está ansiosa pela sua presença, não pelo aconchego que pode haver no céu, nem pelo galardão que ali lhe aguarda, nem tampouco por presentes preciosos, mas não, a noiva aguarda ansiosamente a presença do seu amado, e nós queremos falar disso, que nós possamos ter isso em mente, que nós possamos ter o nosso coração preso a isso, abraçado a isso, dedicado a isso, a presença de Deus, que o nosso coração possa se deter à presença de Deus, e que muitos dos que convivem nas comunidades cristãs possam se comportar dessa forma, ansiando pela sua vinda, pois sente a sua presença. Se você não sente a presença, se você sequer experimenta a gloriosa presença de Deus, então você não deve desejar a eternidade com Deus. Como é que Deus vai dar a sua gloriosa presença eternamente para alguém que não deseja a sua presença aqui na terra? Para alguém que não busca a sua presença aqui na terra. Existe um lugar adequado para quem não quer habitar na gloriosa presença do Eterno, na gloriosa presença de Deus. Quem não quer habitar na gloriosa presença de Deus, o lugar reservado para essas pessoas chama-se inferno, a morte eterna. Então, aqueles que não querem a presença gloriosa de Deus aqui na terra, o seu lugar reservado para a eternidade é a morte eterna. Alguém que rejeita dia a dia a gloriosa presença, está claramente bradando bem alto para o Senhor ouvir, em nítido som: lança-me no inferno, bem longe da tua presença. É isto que diz aquele que não quer habitar na presença de Deus. E eu aqui faço um questionamento, né? Que tipo de vida você tem vivido? Que tipo de vida você busca? Que tipo de presença você busca? Você busca a presença de Deus? Você busca agradar a Deus? A sua vida é algo que permite que Deus conviva com você? Você tem uma vida que Deus se agradaria em compartilhar os momentos da sua vida ao seu lado? Ou você faz coisas que faz com que Deus afaste-se da sua presença? Você quer que Deus habite, e você quer habitar na presença de Deus, mas Ele não vai habitar em um local onde Ele não se agrada. Eu, certa vez, ouvi um amigo me falando que quando ele quer saber se alguém realmente, quando alguém o convida, ele vai à sua casa, à casa dessa pessoa, e ele sabe se a pessoa realmente estava preparada para recebê-lo, se aquela pessoa preparou uma cadeira reforçada para ele, porque devido ao seu peso ele precisa de uma cadeira reforçada para sentar. E ele fala que quando ele chega na casa de alguém e a pessoa não oferece uma cadeira reforçada, oferece uma cadeira qualquer, ele já sabe que aquela pessoa não estava preparada, não estava com sinceridade em convidá-lo, porque na cabeça dele aquilo ali é um gesto de que a pessoa não queria recebê-lo, porque não tem a postura de um bom anfitrião para preparar o ambiente para recepcioná-lo. E eu, ouvindo isso, eu logo pensei a respeito de como nós somos péssimos anfitriões quando em nossos templos, em nossas reuniões, nós convidamos o Senhor Jesus para entrar na nossa vida, mas por muitas vezes nós não vivemos de uma maneira que Deus
gostaria de habitar ao nosso lado, de conviver conosco. Se nós no templo dizemos, Senhor, entra na nossa vida, às vezes quando chegamos em casa, nós ouvimos canções, músicas que o Senhor não gostaria de ouvir, que não adoram ao Senhor, ou mesmo quando ouvimos algo que possa bendizer ao Senhor, a nossa mente está tão longe, as nossas palavras estão tão longe daquilo que o nosso coração realmente quer, que é algo sem significado, é algo como que um sino que retine, e por vezes, às vezes, nós estamos diante de programações televisivas ou nessas streams da vida, e nós estamos diante daquilo que o Senhor não gostaria de assistir conosco, ou até mesmo quando nós estamos com o nosso smartphone, que nós já estamos tão distante da presença de Deus, que nem lembramos que há poucos minutos, a instantes, a horas, nós estávamos reunidos em um templo, cantando Jesus entra na minha vida, faz parte da minha vida, vem ser meu amigo, e nós simplesmente esquecemos daquilo, nós não permitimos que Jesus faça morada em nós, porque somos péssimos anfitriões, somos pessoas que não preparamos um ambiente para recebê-lo. E sabe quando é que nós vamos lembrar de Jesus novamente? Quando nós precisarmos dele, quando nós estivermos diante do sofrimento. Talvez seja até por isso que tenhamos tanta calamidade até em nosso meio. É lamentável. E como Lewis disse, o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Deus fala conosco na abundância e nós não ouvimos. Então, diante do sofrimento, nós o buscamos incessantemente. Então, que nós possamos ser bons anfitriões, que nós possamos preparar a nossa vida para ser uma morada, uma casa que Deus possa habitar, que nós possamos ser realmente um ambiente agradável para Deus habitar em nosso meio, habitar em nossos corações, porque somente com a presença de Deus em nossa vida que nós possamos sentir, que nós podemos sentir liberdade, que nós podemos viver verdadeiramente. A verdadeira vida é conhecer a Deus, né? E eu faço aqui, deixo aqui para você a questão, até que ponto você tem se esforçado para ser um bom anfitrião para o Senhor Jesus na sua vida. E a boa notícia é que não é por nada que nós somos, não é por nada que nós fazemos, mas pela sua infinita graça. É a porta da graça que está aberta. Jesus te convida a entrar pela porta da graça. Ele diz assim que, né, vem e eu estou aqui à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, né? É o velho texto que nós tanto conhecemos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que buscar, se humilhar e orar e se buscar a minha face, converter de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É graça sobre graça, literalmente é graça em lugar de graça, graça substituindo graça, a graça da revelação que é continuamente incrementada, a graça que é acrescentada de si mesma, a graça da justificação, dando acesso à graça da revelação. Nós somos justificados pela graça, portanto, temos direito da vida eterna, que é revelação da graça, né? Se pela graça nós somos restaurados para ter acesso à graça que foi perdida no Éden, a graça do paraíso, somos regenerados pela graça e alcançamos a graça da revelação, conhecemos Deus face a face, podemos vê-lo, nós temos recebido da sua plenitude, de toda a plenitude de Deus, todos nós temos recebido, e o seu esplendor será maior e maior, a graça é ilimitada, o amor não tem fim. Este é o comentário que nós temos para fazer sobre o versículo 16, e na próxima live nós vamos falar sobre o versículo 17, a lei que foi dada por Moisés, por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade que vieram por Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração. Este é o testemunho que temos para hoje. Vamos agradecer a Deus por esta oportunidade que tivemos aqui de
aprendermos mais da palavra de Deus, da graça e da verdade. Senhor Deus, estamos em Tua presença mais uma vez e somos gratos a Ti por esta oportunidade que aqui temos de ouvir Tua voz, de conhecer-te cada vez mais, Senhor, mais da Tua revelação, mais da plenitude de Deus que temos recebido continuamente. Que nós possamos, Senhor, ter o nosso coração cheio de Ti, cheio da Tua presença e desejosos cada vez mais de conhecer a Ti, possamos então receber, Senhor, cada vez mais da Tua presença. Que nós possamos, Senhor, ouvir mais de Ti, ouvir mais da Tua voz, porque nós queremos que os nossos corações estejam atentos a ouvir Tua voz, atentos, Senhor, para alcançarmos a Tua presença, Pai. Atentos, sim, para habitarmos continuamente, para sempre em Tua presença. Que nós possamos, Senhor, sermos bons anfitriões, né? Possamos, Senhor, abrir o nosso coração, que nós possamos, Senhor, ter o nosso coração como uma morada para Ti, para que possas habitar, Senhor, que sejamos bons anfitriões, que a Tua graça, Senhor, que é revelada, possa estar sempre tendo morada em nós, que nós possamos ter a Tua graciosa presença habitando em nós. É o que nós te pedimos, desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima. Que Deus os abençoe. Amém. Amém. Este é o testemunho que temos para hoje. Muito obrigado a vocês que nos ouvem. Continue ouvindo. Próximo sábado estaremos aqui às 17 horas. Né? Hoje tivemos aqui a presença de bastante pessoas. Acho que queria mandar um abraço para a Ariadne, né? Foi minha professora na época de escola, que está aqui desde o início mandando comentários. É muito bom poder contar com a sua audiência. Acho que tem o Baldo aqui também. Quanto tempo, Deus abençoe vocês. O irmão Oliveira Juan perguntou se já fui eu que ministrei no congresso em Camaçari. Sim, nós estivemos lá no ano passado. Que Deus abençoe, querido. Até a próxima, até mais, que Deus abençoe vocês. A paz do Senhor a todos.